Olá, eu sou o Guilherme Gomes, sou graduando em História pela Universidade Federal do Maranhão. Sou integrante do grupo Camelot, grupo de estudos de História Medieval, coordenado pelo professor Dr. Marcos Baseca. O título do meu trabalho é Idade Média e BNCC, uma análise do livro didático História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Bolo Júnior. Coautor Domingos Dutra dos Santos, mestrando no programa de pós-graduação em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Esse trabalho objetiva fomentar o debate acerca do lugar da Idade Média no currículo escolar, partindo de aspectos apontados pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e observações feitas no livro didático de História, História, Sociedade e Cidadania, do sexto ano do ensino fundamental do professor Alfredo Bolo Júnior, aprovado pelo PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, de 2020. Esse trabalho ele está dividido em 4 abordagens, na qual em um primeiro momento trataremos sobre BNCC, posteriormente sobre Idade Média e as concepções de medievalística, medievalidade e reminiscências medievais, e na parte final do trabalho a análise do livro didático e as considerações finais. Portanto, sobre o ensino de história no Brasil, Azevedo e Stamato, eles afirmam que o ensino de história no Brasil, em sua gênese, como uma disciplina obrigatória a partir de 1838, era ministrado em liceus e ateneus provinciais, assim como por instituições privadas, e era voltado para a formação dos setores da elite da sociedade. A história no século XIX, ela integrava o currículo na qual denominamos de humanismo clássico, caracterizado pelos estudos das línguas, com destaque para o latim, e considerava os textos da literatura clássica da antiguidade como o modelo e padrão cultural. Contudo, essa prática pedagógica centrada no ensino tradicional positivista do século XIX reverbera até os dias atuais, evidência presente tanto nos métodos quanto no material didático. Assim, Kátia Maria Abud, em seu texto A Guardiã das Tradições, ela enfatiza que tanto o lugar específico no currículo como o código disciplinar, eles se definiram pelos interesses da burguesia. Nesse sentido, a BNCC, ao orientar sobre o ensino dos componentes curriculares, tanto no ensino fundamental quanto no médio, ela traz uma novidade, que é o ensino por competência. Por meio dessa nova noção, o governo federal ele visa alinhar os currículos e as políticas educacionais em um âmbito nacional nas 3 esferas: federal, estadual e municipal. Essa mudança no ensino, que vem junto à BNCC, ela se dá por meio de pressão social e mercadológica, e também pela pressão internacional para a reformulação, por considerar que o ensino por disciplina como um conhecimento fragmentado, academicista, individualista, pouco relevante e atrativo aos alunos. Assim, a disciplina de História como um componente curricular está inserida na BNCC na área das ciências humanas. As ciências humanas, elas possuem um quadro de competências específicas. Para o documento, a disciplina de História, ela contribui para que os alunos eles desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço e conceitos fundamentais da área. Nesse sentido, a história, junto às outras ciências, ela teria a incumbência de oportunizar aos educandos um pensamento crítico capaz de entender o mundo que os cerca, as relações sociais vividas, tornando-os mais aptos para uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem. Assim, a BNCC ela enfatiza que a história ela não emerge como um dado ou um acidente que tudo explica. Ela é a correlação de forças de enfrentamento e da batalha para a produção de sentidos e significados que são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e por suas demandas. Entretanto, quando se trata do currículo de História e do lugar da Idade Média, a situação ela ganha novas discussões. Para se pensar o papel da Idade Média nos currículos escolares, é fundamental considerarmos a utilização de diferentes fontes e tipos de documentos escritos, sejam eles iconográficos, materiais ou imateriais, capazes de facilitar a compreensão das relações, tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. Assim, eu encerro aqui essa primeira apresentação sobre BNCC e passamos para o segundo momento da apresentação, na qual trataremos sobre Idade Média e as concepções de medievalística, medievalidade e reminiscências medievais.
Neste viés, em novembro de 2015, a Associação Brasileira de Estudos Medievais, ABREM, ela disponibilizou em seu site uma carta sobre a versão preliminar da BNCC, na qual os membros da diretoria eles afirmaram que a manifestação da ABREM ela não se tratava de uma defesa pelo estudo da história europeia, nem de uma posição conservadora sobre o ensino de história. Nesse sentido, sobre a permanência e pertinência do ensino escolar de história medieval, o professor José Rivaí Macedo, ele afirma que a pífia história da Idade Média ensinada na escola, ela se classifica a partir de 3 conceitos: medievalística, medievalidade e residualidade ou reminiscências medievais, na qual, por medievalidade, nós compreendemos como o conjunto de pesquisadores especializados em diversos aspectos objetivos da realidade histórica, seja ela história política, social, econômica e cultural. Já medievalidade, compreendemos que é uma Idade Média que aparece apenas como uma referência e, por vezes, uma referência fugídia ou estereotipada. Já reminiscências medievais, por sua vez, são as formas de apropriação de vestígios do que um dia pertenceu ao medievo, alterado ou transformado com o passar do tempo. Nesse sentido, esse teor conservador de uma Idade Média ensinada, ela tem sido amplamente criticado, desde as análises específicas sobre os livros didáticos de história, na qual se propõe o pensar dos estereótipos criados sobre o medievo e que ganham discurso corrente na sala de aula. Assim, essa Idade Média ensinada, ela sempre vai fazer referência a um Islã de forma preconceituosa e vai se limitar a temáticas como a guerra, a peste e a violência, gerando assim um desinteresse no âmbito da história ensinada sobre a própria Idade Média, na qual esse desinteresse ele dá lugar aos estereótipos de uma Idade Média vista sob um prisma de desprezo, na qual aqui nós fazemos alusão ao que afirma Bernard Guinet, na qual ele diz que a Idade Média nasceu do desprezo. Desprezo este que foi resumidamente explicado por Hilário Franco Júnior em seu livro A Idade Média, Nascimento do Ocidente, ou sobre a influência da ficção que torna a Idade Média exótica e apartada da pesquisa historiográfica. Assim, o ponto alto da versão preliminar do texto da BNCC é justamente a não restrição da Idade Média à história europeia. O não privilégio dado à história europeia é um bom começo para se adotar outras orientações historiográficas. Assim, é importante destacarmos que, na primeira versão da Base Nacional Comum Curricular, tínhamos apenas 3 habilidades para os estudos sobre Idade Média. Na segunda versão tínhamos 14 e na terceira e última versão, a História Medieval, ela ficou com 6 habilidades. Aqui, portanto, eu encerro essa segunda parte do trabalho e passaremos para a parte final, na qual abordaremos a análise do livro didático e as considerações finais. Nesta perspectiva, a coleção de livros didáticos para o ensino fundamental das séries finais denominadas de História, Sociedade e Cidadania, de autoria de Alfredo Bolo Júnior, da edição de 2018, é uma das 11 obras aprovadas pelo PNLD de 2020 para o uso nas escolas públicas de 6º ao 9º ano no quadriênio de 2020 a 2024. Assim, embora de acordo com o Guia do Programa Nacional do Livro Didático, essa obra ela não infringe as especificações legais e princípios que norteiam a qualidade do material didático, o que se percebe, na verdade, é que ele é um material cerceado por uma visão eurocêntrica, com prevalência de uma abordagem política ainda muito ligada à ideia de grandes homens, como nós podemos notar apesar de existirem obras com iniciativas para ampliar a concepção da quadripartite da história europeia, história antiga, história medieval, moderna e contemporânea, e tripartite da história brasileira, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, as coleções aprovadas ela mantêm um formato ainda marcadamente eurocêntrico, isto é, são acontecimentos iniciados na Europa que delineiam a seleção dos processos históricos estudados. Nesse sentido, os volumes do 6º ano ele possibilitam o estudo da origem dos primeiros agrupamentos humanos até a história medieval. Nesse viés, a decorrência de uma história com um caráter narrativo e principalmente na ênfase na valorização da cronologia linear para os eventos históricos são 2 outras características que se percebem na obra de Bolos, na qual essa linearidade dos fatos é inclusive reconhecida pelo guia do PNLD de 2020,
quando ele expõe que a obra ela apresenta o conteúdo de forma cronológica linear, integrando a história da Europa, do Brasil, da América, da África e da Ásia. Assim, também, embora o guia ele exponha que a obra de Bolos ela se apresente pautada nas concepções e nos pressupostos da história nova, o que se percebe é que, para além disso, muitas vezes há uma abordagem positivista dos saberes históricos no livro analisado. É nesse sentido que a Idade Média ela aparece apenas no 6º ano do ensino fundamental, através de objetivos que caracterizam um medievo envolto em preconceito e desatualizações historiográficas. Dessa maneira, no livro do 6º ano, os conteúdos sobre Idade Média eles estão na última unidade, que é a unidade 4, sendo composta por apenas 3 capítulos, respectivamente capítulo 10, o Império Romano, capítulo 11, Povos e Culturas nas Terras Banhadas pelo Mediterrâneo, e capítulo 12, Feudalismo, Sociedade, Cultura e Religião, na qual os objetos de conhecimento dos capítulos 10 e 11, eles contemplam duas habilidades, a habilidade 14 e a habilidade 15. A 14, ela consiste em identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações. O 15, por sua vez, consiste em descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no Mediterrâneo. O capítulo 12, por sua vez, ele aborda 5 habilidades, 14, 16, 17 e 18. A 16, ela consiste em caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e a forma de organização do trabalho e da vida social. A 17 consiste em diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. A 18, em analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social do período medieval. E a habilidade 19 e última consiste em descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. Assim, de modo geral, o que se percebe na obra de Bolos é uma abordagem eurocêntrica da Idade Média no livro didático. Nesse sentido, o papel da Idade Média no currículo é perceptível que há uma supervalorização de aspectos ligados e restritos ao mundo ibérico, com uma orientação conteudista e ênfase no medievo centrado apenas no Ocidente medieval, em detrimento das classes subalternas, não evidenciando ou problematizando as lutas ou formas de resistência. É a partir destas considerações que a Idade Média ela abre espaço para um amplo universo de acesso ao outro, que é passado. Passado esse que pode estar presente na ficção infanto-juvenil como medievalidade, ou em constantes referências ao período entre os séculos V e XV, como resíduos apontados em outros estudos. De qualquer modo, o que nós queremos mostrar é que a Idade Média ela oferece algumas entradas que permitem analisar discursos midiáticos, entender questões conflituosas entre Ocidente e Oriente, relações de gênero, debate mítico e antológico sobre escravidão e o interesse despertado em crianças, adolescentes, jovens e adultos pela ficção e pelas narrativas de cavalaria e das narrativas fantásticas. Em linhas gerais, a BNCC ela encara os estudos do medievo como conteúdos eurocêntricos, distantes da realidade dos alunos brasileiros e, consequentemente, de uma importância secundária no currículo de História, ficando apenas a cargo do docente optar ou não pela introdução dessas sociedades nas aulas. Portanto, concluímos aqui que pode haver espaço para a Idade Média na BNCC, desde que seja ampliada a compreensão do ensino de História para além do uso do passado. Considera-se o ensino de Idade Média uma etapa muito importante na escolarização básica, que pode favorecer a crítica e a compreensão de apropriações feitas dentro do próprio medievo. Eu sou Guilherme Gomes e aqui eu encerro a minha apresentação sobre Idade Média e BNCC, a análise do livro didático. Obrigado.